Como o estoque afeta o financeiro? Se você quer saber como utilizar os dados do estoque como alavanca para aumentar a rentabilidade e o faturamento do seu negócio, fica com a gente e acompanha o vídeo. Como o estoque afeta o financeiro? Nós temos falado aqui no Gestão com Dados cada mês sobre um assunto. O mês passado falamos sobre vendas, contextualizamos aí o assunto de gestão utilizando dados. E esse mês vamos falar sobre gestão com dados de estoque. E apesar de a gente falar de estoque, no fim das contas a gente sempre está falando sobre dinheiro, sobre o financeiro, sobre como usar esses dados para aumentar vendas, para aumentar aí a rentabilidade do nosso negócio. Para a gente começar, é importante a gente contextualizar um pouquinho sobre o que é o estoque. Então, o estoque é onde são armazenados milhares de produtos. O estoque ele tem entradas e saídas de produtos diariamente. Ele tem também um saldo de itens. O que seria isso? A quantidade de itens que eu tenho disponível no meu estoque. Os itens ele também chama de SKU, bem conhecido aí pelos gestores como SKU. Então é o saldo de SKU diário. O estoque também tem o custo, então cada produto tem o seu custo e tem o custo médio. Então basicamente é isso que a gente tem no estoque fisicamente, a gente tem lá os produtos armazenados e em termos de dados são essas informações aqui que a gente tem. É importante também a gente falar sobre o que é uma boa gestão de estoque. Então, uma boa gestão de estoque vai trazer números que refletem a realidade da operação. Ou seja, não vai ter saldo negativo, porque saldo negativo é furo no estoque. Como assim, Rodrigo? É impossível, por exemplo, eu vou dar vários exemplos aqui de indicadores de estoque com a caneta Bic. A gente tem um estoque de menos 50 caneta Bic. Fisicamente, isso é impossível. Não tenho como eu ir lá no meu estoque e ver que eu tenho menos 50 canetas. Não existe. Ou eu tenho 0 canetas ou eu tenho alguma quantidade. Se eu tenho saldo negativo no meu sistema, eu tenho um furo de estoque, eu tenho um problema. E eu preciso investigar. Como que eu faço para isso não acontecer? Não é o foco aqui a gente falar sobre o processo, mais sobre análise de dados. Mas para uma boa análise de dados, a gente precisa de um processo ajustado. Então, uma boa gestão de estoque vai ter aí um bom controle das movimentações de entrada e saída do estoque, ajustes que sempre acontecem no estoque e principalmente os inventários, que são as contagens de estoque, que podem ser ali semanais, mensais, a gente tem aí contagem de estoque cíclico, são várias maneiras de realizar inventário que no fim garante que os dados estão íntegros. E afinal, indo para o nosso assunto principal aqui, como o estoque pode afetar o financeiro? De duas formas, vou trazer aqui duas formas que o estoque afeta o financeiro. Vendas não realizadas por falta de estoque, ou seja, eu tenho a demanda, eu tenho cliente querendo pedido e não tenho estoque. Existe uma maneira de a gente inferir que a gente está perdendo vendas por falta de estoque. E a outra maneira aí que o estoque afeta o financeiro são produtos em excesso no meu estoque. Então a gente consegue ali ter uma estimativa de quantos produtos a gente precisa para atender a nossa demanda de 1, 2, 3 meses daqui para frente e consegue entender se existem produtos a mais do que a gente precisa. Se a gente tem produtos a mais, a gente tem excesso de estoque. E excesso de estoque é dinheiro parado dentro do armazém. Então vamos falar sobre isso e como criar esses indicadores, exemplos práticos aí de ruptura de estoque e excesso de estoque. Como identificar que eu estou perdendo vendas? Primeiro ponto, a gente vê aqui no slide. Identificar rupturas no estoque. O que seria uma ruptura de estoque? Quando o saldo não atende à demanda. Então um exemplo ali bem simples,
eu tenho um saldo de 100 mil canetas BIC no dia 15 de março, por exemplo, e a minha média de vendas diariamente é de 150 mil canetas. Ou seja, se em média eu vendo 150 mil canetas e eu tenho hoje aqui no meu estoque 100 mil canetas, tem faltando aí 50 mil canetas que eu poderia vender. Então, eu tenho uma ruptura do estoque, um saldo menor do que a minha demanda necessita. A demanda ela pode ser calculada, então, nesse exemplo, utilizando a média de vendas dos últimos meses. Esta é uma forma. A gente também pode trabalhar assim com o estoque mínimo. Alguns sistemas permitem esse tipo de parametrização, e até mesmo fazem esse cálculo e dizem para a gente qual é o estoque mínimo que a gente precisa ter de cada produto. Mas nesse exemplo hoje eu quero trazer algo para quem não tem parametrizado aí o estoque mínimo, uma forma de calcular através das médias de vendas diárias essa ruptura. Do outro lado, como identificar que tenho produtos em excesso, que eu tenho dinheiro parado no meu estoque? Para identificar o excesso de estoque, a gente precisa definir um parâmetro de necessidade do estoque, que pode ser por produto ou por família. E como identificar que eu tenho produtos em excesso no meu estoque? Ou seja, tenho dinheiro parado no meu estoque. Para identificar excesso de estoque, eu preciso definir qual é a minha necessidade de estoque por produto, por família ou uma necessidade geral. O que seria isso? Quantos dias de estoque eu preciso ter de canetas BIC? Eu posso chegar à conclusão que eu preciso ter 60 dias de estoque de caneta BIC. E aí eu consigo fazer o cálculo se eu tenho esse produto em excesso. Como que eu faço esse cálculo? Pela média das vendas eu consigo identificar, pelas média de venda diária, e usando o cálculo ali do máximo da necessidade de estoque, eu consigo identificar se eu tenho mais produtos do que eu preciso realmente ter. E eu vou trazer aqui nos próximos slides a regra como calcular com um exemplo prático um excesso de estoque. Primeiramente, vamos para o exemplo de ruptura de estoque. Então vamos lá. O produto que eu trouxe de exemplo aqui é uma caneta BIC 4 cores, a caneta mais aí sofisticada da BIC, digamos assim. Essa caneta, nesse nosso exemplo, ela vendeu nos últimos 3 meses 4 milhões de unidades dessas canetas. 4 milhões de canetas vendidas nos últimos 3 meses. Nesses 3 meses a gente teve aí 61 dias úteis e de vendas. Por que eu coloco de vendas? Porque é interessante a gente entender quantos dias de vendas a gente teve nesse período. Quantos dias eu faturei, quantos dias eu vendi. Com isso eu consigo aí ter a minha média de vendas diária. Como? Se eu vendi 4 milhões de canetas nesses 3 meses que tiveram 61 dias, eu vendi em média 65.574 canetas. Meu saldo é de 60 mil. Então eu pego lá um saldo, por exemplo, 15 de março, eu tenho 60 mil canetas no meu estoque. E aí, se eu vendo em média 65 mil canetas e tenho um estoque aí de 60 mil, o que acontece? Uma ruptura do estoque. Por quê? Porque eu tenho aí 60 mil menos 65.574, 5.574 canetas faltando. Eu tenho demanda em média para 65 mil canetas e tenho 60 mil no meu estoque. Ou seja, se o meu valor médio de vendas é de R$2 para cada caneta, que valor que eu perdi por não ter em estoque? Eu perdi esses R$2 multiplicados pela quantidade de caneta faltante de acordo com a minha média de vendas. Então quer dizer que eu deixei de vender R$11 mil, estou inferindo que eu deixei de vender R$11 mil neste dia. Se vocês pensarem comigo, eu estou dando um exemplo de um dia. Vamos supor que eu tenha, nesse meu estoque eu tive aí rupturas em 10 dias, então eu teria aí 100 mil que eu deixei em vender em caneta. A gente está falando de um único produto. Tem empresas que têm aí, empresas que a Data Holdings atende, tem aí
60 mil, 100 mil produtos diferentes. Quando a gente escala essa análise, a gente vai ver que tem muita oportunidade que a gente pode estar deixando dinheiro aí na mesa. Então é uma análise muito importante, muito interessante de fazer usando o estoque, que vai refletir no financeiro. Por exemplo de excesso de estoque, eu trouxe aqui a caneta Bic clássica. É a caneta aí que vende mais. Vamos considerar aqui a ruptura, a gente vem calculando ela dia a dia. Tive ruptura num dia, deixei de vender isso, no outro dia, e vou somando durante o mês e eu vou ter um valor total de ruptura que eu deixei de vender por falta de estoque. Já no excesso de estoque, a gente considera uma regra um pouco diferente. A gente pega o status aí, o saldo do último dia do mês, certo? E a gente precisa daquele parâmetro que eu comentei. Então, a empresa aqui nesse exemplo passou que para a caneta Bic clássica, o estoque necessário é 60 dias, certo? Isso quer dizer o quê? Eu preciso ter estoque de 60 dias para atender a minha demanda. Hoje, o meu saldo de estoque, no fim do mês ali que a gente usou para calcular, era de 14 milhões e 400 mil canetas. Usando a média de vendas, eu sei que vendem em média 150 mil canetas por dia. Ou seja, se eu tenho lá no estoque 14 milhões e 400 canetas e vendo 150 mil canetas por dia, eu sei que eu tenho nesse exemplo um estoque para atender a demanda de 96 dias. Ou seja, dias a mais de estoque necessário que eu tenho vai ser o 96, que é o estoque que eu tenho, menos o estoque que eu acredito que seja necessário, que é 60 dias. Eu tenho, então, 36 dias a mais de estoque de caneta do que eu preciso. Em dinheiro, isso vai refletir aqui com um custo aí aproximado dessa caneta de 50 centavos. A gente vai fazer o quê? Vai multiplicar esses 36 dias pela quantidade de canetas que eu vendo diariamente. Então eu vendo 150 mil canetas diariamente a um valor de 50 centavos. Então eu vendo aí 75 mil reais de canetas diariamente. Como eu tenho 36 dias a mais do que eu preciso, eu multiplico 36 por 75 e quer dizer que eu tenho aí 2 milhões e 700 reais a mais de estoque de caneta Bic clássica do que realmente eu preciso. E aí eu posso gerar diversas ações aqui. E também, então eu estou trazendo aqui o exemplo de um produto que eu tenho 2 milhões, mais 2 milhões e meio em estoque em excesso. Mas eu tenho aí muitos mais itens no meu estoque para poder fazer essa análise. Com base nessas análises, que tipo de ação que eu posso tomar? Primeiramente, para ruptura, alinhamento entre áreas comercial, compras e planejamento para melhorar o giro de produtos faltantes. Identificar quais produtos lá estão faltando no estoque de acordo com a média e entender se é possível comprar mais, negociar mais e trazer mais produtos para o estoque, se existe alguma questão de sazonalidade, enfim, são informações que essas áreas vão conseguir trazer. Para o excesso, também, alinhamento entre compras, comercial e planejamento para melhorar o giro de produtos em excesso. Então, entender melhor se é possível comprar menos ou não, e também é possível fazer uma ação aí extra, como campanhas para a venda desses produtos em excesso. Você identificou que você tem mais do que precisa? É possível, junto com o comercial, criar ações aí e melhorar o faturamento. E como que eu faço para implementar essas análises de estoque no meu negócio? Então veja, basicamente a gente precisa de duas tabelas. A tabela de estoque, que vai ter data de movimentação, o tipo da movimentação, se é uma entrada ou uma saída, o SKU, que é o código do produto, a quantidade e o custo. Essa tabela é uma tabela clássica aqui de estoque. Para as análises é interessante que a gente dê uma transformada nela e ao invés de trazer a entrada e saída, a gente já traga o saldo. Então traria aqui
a data, o código SKU, a quantidade, o custo e qual é o saldo, né? Essa quantidade seria o saldo e não a quantidade de entrada e saída, isso facilita a análise. E também a tabela de vendas, com a data da venda, o SKU, a quantidade e o valor. Então, 2 tabelas simples que a gente tem nos nossos sistemas. A gente consegue aí, usando SQL, Python, Power BI ou qualquer outra ferramenta visual, criar essas análises e trazer esses números aí de perda por falta de estoque e excesso de estoque que gera aí um volume de dinheiro parado no nosso estoque. Como eu sempre falo, tudo é sobre o dinheiro. It's all about money. No fim é tudo sobre dinheiro. O estoque pode sim te trazer alavancas de faturamento e lucratividade. Ficamos por aqui hoje. Esse foi mais um episódio da Gestão com Dados. Hoje falando sobre estoque e como o estoque afeta o financeiro. Acompanhe o conteúdo Gestão com Dados no YouTube, no LinkedIn e no Instagram. Comente e traga a sua visão aí sobre os dados do estoque. Muito obrigado e até a próxima.